A Luftwaffe foi o ramo aéreo da Wehrmacht durante o regime nazista na Alemanha, fundada em 1933, mas formada apenas em 1935. Foi responsável pelo cumprimento de missões aéreas internas e externas. Nessas atividades, participou ativamente na Guerra Civil Espanhola e na Segunda Guerra Mundial, na qual combateu até o cessar das hostilidades. Os dois ramos aéreos do Império Alemão durante a Primeira Guerra Mundial, a Luftstreitkräfte do Exército Imperial e a Marinefliegerabteilung da Marinha Imperial, foram dissolvidos em 1920. Isto aconteceu devido aos termos impostos à Alemanha pelo Tratado de Versalhes, que estipulava que a Alemanha ficaria proibida, por tempo indeterminado, de constituir uma força aérea. Durante o período entre guerras, a República de Weimar, em violação do tratado, permitiu que cidadãos alemães recebessem instrução de voo e pilotagem na base aérea de Lipetsk. Com a ascensão dos nazistas no governo alemão e, consequentemente, a repudiação do Tratado de Versalhes, uma nova força aérea foi formada, no dia 26 de fevereiro de 1935. Com o início da Guerra Civil Espanhola, a Luftwaffe destacou a Legião Condor para combater pela Espanha nacionalista. Este conflito tornou-se num campo de testes para novas doutrinas e táticas da jovem Força Aérea Alemã, assim como para testar antigos e novos conceitos e aeronaves. Com efeito, a Luftwaffe era a força aérea mais sofisticada, tecnologicamente avançada e com mais experiência bélica quando, em 1939, a guerra se iniciou na Europa. No verão de 39, a Luftwaffe tinha 28 alas e aproximadamente 3.650 aviões de combate. A Luftwaffe foi essencial nas vitórias alemãs pela Polônia e na Europa Ocidental. Durante a Batalha da Inglaterra, embora tenha causado enormes danos materiais à Força Aérea Real e às cidades britânicas durante a Batalha da Grã-Bretanha, ela foi incapaz de alcançar uma vitória. Posteriormente, em retaliação, os bombardeamentos aliados a partir de 1942 começaram gradualmente a destruir as instalações da Luftwaffe. Na União Soviética, no sul da Europa e no norte da África, o ramo aéreo alemão também prestou serviços essenciais para o avanço germânico. Apesar do uso de aeronaves a foguete e a jato para interceptar as formações aliadas, a Luftwaffe foi simplesmente esmagada em termos de número de aeronaves que conseguia fabricar e pilotos que conseguia formar, nunca conseguindo alcançar o ritmo de produção e formação dos aliados. Numa última tentativa de conseguir superioridade aérea, uma campanha foi lançada durante a fase final da Batalha das Ardenas, na qual, embora os pilotos da Luftwaffe voassem mais horas e mais missões que seus semelhantes aliados, não conseguiram alcançar superioridade. Com uma escassez cada vez maior de recursos, como petróleo, óleo e lubrificantes, a Luftwaffe deixou de ser uma força de combate eficaz. Depois da derrota do Terceiro Reich, ela foi dissolvida pelos aliados, juntamente com a Wehrmacht, em agosto de 1946. Neste vídeo, você conhecerá as insígnias e patentes que essa organização utilizou durante o regime nazista e a Segunda Guerra Mundial. As cores de corpo, ou cores de função, foram usadas pelas Forças Armadas Alemãs entre 1935 e 1945 para diferenciar os militares dos vários ramos, funções especiais, corpos, grupos de classificação, funcionários, entre outros. A cor de corpo era uma parte do uniforme que se expressava através das cores, das passadeiras de posto e dos ornamentos. Fazia também parte das bandeiras, das guias e dos símbolos representativos de determinadas forças. Na Luftwaffe, havia um sistema estritamente definido de cores de corpo para as divisas nas extremidades do colarinho, nos ombros e nos ornamentos da própria farda. As passadeiras em uniformes especiais da Luftwaffe, como as fardas de voo e macacões, também exibiam cores de corpo. Flieger, ou recruta aviador, era o posto mais baixo possível dentro da estrutura geral da Força Aérea Alemã. Ele estava imediatamente abaixo do Gefreiter. Criado e usado durante a Primeira Guerra Mundial e reorganizado com a Luftwaffe, estes soldados possuíam conhecimentos básicos para pilotar um avião, e, como sendo um grau inferior, limitavam-se apenas às suas funções, dependendo do ramo a que pertenciam. Para identificar um Flieger, ou aviador, em cada um dos patches do pescoço, ele usava uma única asa de cor metálica, com fundo colorido, dependendo do ramo a que pertencia, de ombreiras básicas, com faixas bordadas da mesma cor do colarinho. Gefreiter, ou soldado, era o segundo grau ao qual um soldado aviador ou marinheiro alistado poderia ser promovido após um período mínimo de serviço de 6 a 12 meses se demonstrasse as habilidades e competências necessárias. Dentro da Luftwaffe, o Gefreiter geralmente era um telefonista, um metralhador de esquadrão ou um soldado de reconhecimento. Soldados desta patente usavam duas asas de cor metálica
em cada um de seus remendos de colarinho. A cor dos colarinhos correspondia ao tipo de tropa que pertenciam, como falado anteriormente. Da mesma cor eram as faixas das ombreiras, porém com a adição de uma insígnia triangular com um chevron em V na manga da parte superior do braço esquerdo. O Obergefreiter, ou segundo cabo, era uma das patentes mais antigas da Alemanha. Em geral, a promoção a esta patente exigia um período mínimo de serviço de 12 meses. O Obergefreiter poderia ocupar o cargo de metralhadora, operador de rádio, motorista ou artilheiro. Em geral, havia muitas posições corporais na Luftwaffe. Para reconhecer um soldado desta patente, em cada uma das insígnias do colarinho, ele usava 3 asas de cor metálica, sob um fundo amarelo ou outra cor, dependendo do ramo a que pertencia. Da mesma cor, as faixas das ombreiras, e com um patch triangular com 2 chevrons em V na manga da parte superior do braço esquerdo. A patente de Hauptgefreiter foi usada pela primeira vez em 1935, apenas pela Luftwaffe e Kriegsmarine. Não havia Hauptgefreiter no Heer, o exército alemão. Essa patente foi abolida em 12 de maio de 1944, pois não havia significado especial nessa faixa intermediária. Soldados desta patente usavam em cada um dos remendos do pescoço 4 asas de cor metálica, com as mesmas ombreiras e com um patch triangular com 3 chevrons em V na manga da parte superior do braço esquerdo. Stabsreiter, ou primeiro cabo. Em 1944, o posto foi criado substituindo o Hauptgefreiter, relativamente, nas fileiras da Luftwaffe. Todos os Hauptgefreiters foram promovidos a Stabsgefreiters, então não havia soldados dessas fileiras ao mesmo tempo. A gola e os remendos nos ombros são exatamente os mesmos de um Hauptgefreiter. A única coisa diferente da insígnia era o remendo da manga, que em vez da terceira fileira de chevrons, havia uma estrela prateada. Unteroffizier, ou segundo sargento, foi a classificação mais baixa dentro da categoria de suboficiais. Um Unteroffizier aviador poderia comandar a menor unidade tática da Luftwaffe. Nas divisões de aeródromo, ele poderia ocupar o cargo de comandante de um esquadrão de fuzileiros de 9 homens, ou um esquadrão de 2 morteiros, ou um esquadrão de metralhadoras pesadas, ou comandante de uma arma antiaérea. Para identificar o Unteroffizier, cada um dos remendos de pescoço tinha uma única asa de cor metálica bordada com uma faixa branca. O mesmo nas ombreiras, com uma borda branca e outra da cor do ramo. Na manga superior esquerda, ele usava uma asa prateada. Unterfeldwebel, ou primeiro sargento. Desde 1936, o posto de sargento foi omitido principalmente no exército e na força aérea. Os soldados com a patente de segundo sargento eram promovidos diretamente a primeiro sargento, se estivessem aptos. Soldados desta categoria usavam em cada um de seus remendos de pescoço 2 asas de cor metálica, bordadas com uma faixa branca ao redor delas, tendo as ombreiras agora totalmente circundadas pela borda branca. Na manga, usava-se 2 asas prateadas. Feldwebel, ou sargento, era outra das patentes mais antigas da Alemanha. Normalmente, um sargento da Luftwaffe costumava ser o vice-comandante de pelotão, contador ou pessoa responsável por fornecer uniformes. Um membro da tripulação de voo podia liderar uma unidade aérea de 3 aviões ou uma unidade aérea de 2 pares. Para reconhecer um soldado desta patente, em cada um dos remendos do pescoço, ele usava 3 asas de cor metálica, orladas com uma faixa branca ao redor, com as mesmas ombreiras da patente anterior, porém com a adição de uma estrela prateada. Na manga do uniforme, ele usava 3 asas prateadas. Oberfeldwebel, ou sargento-maior. O posto foi introduzido pela primeira vez pelo Reichswehr alemão em 1920. Nas divisões da Luftwaffe, o Oberfeldwebel ocupava a posição de liderar uma companhia ou pelotão, supervisionando assim todos os assuntos de apoio, e era o chefe de todas as unidades de retaguarda. Um membro desta patente comandava uma unidade aérea de 3 aviões ou uma unidade aérea de 2 pares. Para identificar um Oberfeldwebel, cada um dos remendos do pescoço tinha 4 asas de cor metálica cercadas por uma faixa branca, com 2 estrelas prateadas nas ombreiras, com suas respectivas cores, e 4 asas prateadas na manga do uniforme. Stabsfeldwebel, ou sargento de Estado-Maior, foi a classificação mais alta dentro da categoria de suboficiais. Foi usada por militares que, por algum motivo, não conseguiram obter a patente de oficial, por exemplo, devido à falta de confiabilidade política ou a uma condenação precoce. O soldado desta patente ocupava a posição de dirigir uma seção. Soldados deste posto usavam em cada um dos remendos do pescoço e na manga do uniforme 4 asas de cor metálica, assim como o posto anterior, delimitada por uma faixa branca ao redor. E nas ombreiras, ele tinha 3 estrelas prateadas, 2 na parte superior e uma na parte inferior.
Leutnant, ou alferes, era o posto mais baixo no grupo de oficiais. Nas divisões da Luftwaffe, o Leutnant comandava um pelotão de fuzis, metralhadoras ou morteiros. Um membro da tripulação de voo desse nível podia liderar uma unidade aérea de 4 aviões. Porém, mais frequentemente ele liderava um esquadrão de 12 aviões, chamado Staffel, em alemão. Para reconhecer um soldado desta patente, em cada um dos remendos do pescoço, uma única asa de cor metálica foi usada, além de um buquê inacabado, em forma de coroa de folhas de carvalho, na parte inferior do remendo. Nas ombreiras, usava uma plataforma prateada, com borda colorida, com a respectiva cor do ramo a que pertencia. Na manga do uniforme, se usava uma asa prateada com uma faixa embaixo. Oberleutnant, ou tenente. O posto de Oberleutnant foi usado no Reichswehr de 1921 a 1935 e na Wehrmacht de 1935 a 1945, e é usado até hoje na Bundeswehr. O Oberleutnant poderia ocupar as mesmas posições que um Leutnant. Para identificar um soldado dessa patente, em cada um dos remendos do colarinho, ele usava duas asas de cor metálica, além de um buquê inacabado em forma de coroa de folha de carvalho na parte inferior do remendo. Nas ombreiras, usava uma plataforma prateada, além de uma estrela no centro, e com a borda colorida pertencente ao seu ramo. Na manga, usava-se duas asas prateadas com uma faixa na parte inferior. Hauptmann, ou capitão. Esta patente foi usada por toda a Wehrmacht. Nas divisões de aeródromo da Luftwaffe, o Hauptmann deveria comandar uma companhia de rifles ou metralhadoras de até 180 pessoas. Como regra geral, um capitão comandava um grupo aéreo de 3 Staffels e um nível de até 40 aeronaves. Ele raramente comandava somente um Staffel. Para reconhecer um oficial deste posto, em cada um dos remendos do colar, ele usava 3 asas de cor metálica, além do buquê de folhas de carvalho em forma de coroa na parte inferior do remendo, e nas ombreiras ele usava uma plataforma prateada mais 2 estrelas, com uma borda colorida pertencente ao seu ramo. Na manga, ele usava 3 asas prateadas com uma faixa inferior. Maior, ou Major. Nas divisões de aeródromo, o Major comandava um batalhão de infantaria aerotransportada, com até 900 soldados. Um membro de escalão principal comandou um grupo aéreo de até 40 aeronaves. Menos frequentemente, um Geschwader de 100 a 120 aeronaves. O Geschwader consistia em 3 grupos aéreos e uma ligação ao Estado-Maior. Era homogêneo em composição, por exemplo, para caça ou bombardeiros. O Geschwader foi a maior unidade tática da Luftwaffe, com uma composição relativamente constante. Para identificar um major, em cada um dos remendos do pescoço, ele usava uma coroa cheia de folhas de carvalho de cor metálica, além de uma asa no meio. E nas ombreiras, ele usava um tecido de cordões duplos, prateados e agora trançados. Na manga, ele usava uma asa prateada sob 2 faixas inferiores. Oberstleutnant, ou tenente-coronel. Esta classificação é a segunda mais alta na categoria de oficiais, depois de major. Atualmente, ainda é usada na Bundeswehr. O Oberstleutnant poderia ocupar as mesmas posições que o major. Consequentemente, ele comandou um esquadrão de 100 a 120 aeronaves. Para identificar um oficial desta patente, em cada um dos remendos do colarinho, ele usava uma coroa cheia de folhas de carvalho metálicas, além de 2 asas no meio, e nas ombreiras, ele usava um tecido de cordões duplos, prateados e trançados, mais uma estrela dourada no centro. Na manga do uniforme, ele usava 2 asas prateadas sob 2 faixas brancas. Oberst, ou coronel, é o posto mais alto de oficiais e é usado pela Bundeswehr até hoje. Nas divisões da Luftwaffe, o Oberst comandava um regimento de infantaria aerotransportada de até 2.000 homens. Um membro da tripulação de voo comandava uma unidade de 120 a 200 aeronaves. Para reconhecer um oficial dessa patente, em cada um dos remendos do colarinho, ele usava uma coroa cheia de folhas de carvalho de cor metálica, mais 3 asas no meio. E nas ombreiras, ele usava um tecido de cordões duplos, prateados e trançados, mais 2 estrelas douradas no centro. Na manga esquerda, ele usava 3 asas prateadas sob 2 faixas brancas. General-maior ou brigadeiro-general. O brigadeiro-general poderia liderar uma brigada ou uma divisão aérea composta por vários esquadrões e grupos aéreos. As divisões de aviação foram criadas em bases territoriais e não tinham membros permanentes. Poderia incluir simultaneamente aviões de caça, bombardeiros, aviões de reconhecimento e transporte. O número de aviões para comandar variou de 200 a 300 aeronaves. Todos os generais usavam insígnias brancas de forma única, com uma borda e padrão dourados. Para reconhecer o brigadeiro general, em cada uma das patentes do colarinho, ele usava uma coroa cheia de folhas de carvalho, de cor dourada e fundo branco, além de uma asa na parte central. Nas ombreiras, ele usava uma trança de prata e ouro. Na manga,
ele usava uma asa dourada sob uma faixa dourada também. Generalleutnant, ou Major-General. Um Major-General da Luftwaffe foi treinado para comandar uma divisão inteira, uma divisão de paraquedistas, um corpo de exército, uma divisão aérea ou um corpo aéreo. O corpo aéreo foi criado em bases territoriais para que não tivesse uma composição permanente. O número de aviões podia variar de 300 a 800. Para reconhecer um Generalleutnant, em cada uma das patentes de colarinho, ele usava uma coroa cheia de folhas de carvalho de cor dourada e fundo branco, além de duas asas na parte central. Nas ombreiras, ele usava uma trança prateada e dourada, além de uma estrela no centro. Na manga, se usava duas asas sob uma faixa, ambas douradas. General, ou Tenente-General. Esses generais mantinham sua filiação dependendo do ramo ao que pertenciam, podendo ser General da Aviação, General dos Paraquedistas, General de Comunicações ou General de Artilharia. Eles geralmente comandavam um corpo aéreo. Para reconhecer um Tenente-General da Luftwaffe, em cada um dos remendos do pescoço, ele usava uma coroa cheia de folhas de carvalho douradas e um fundo branco, além de 3 asas na parte central. E nas ombreiras, ele usava uma trança prateada e dourada, mais 2 estrelas no meio. Na manga, continham 3 asas douradas e uma faixa inferior. Generaloberst, ou General. O Generaloberst comandava uma frota aérea inteira, ou Luftflotte em alemão, que era a maior unidade operacional da Luftwaffe. No início da Segunda Guerra Mundial, haviam 5 frotas. Em 1943, foi criada a Sexta Frota, e em 1944, mais 2 frotas. Cada um deles atuou em um teatro de operações específico. Neste posto, apenas 12 generais chegaram. Para identificar um Generaloberst, ou general, cada um dos remendos da gola tinha um desenho ligeiramente diferente. Uma águia voadora com uma suástica nas garras, sendo bordada dentro de uma coroa de folhas de carvalho, e estas se projetavam além do contorno do botão em si, com todo o fundo dourado e branco. E nas ombreiras, ele usava uma trança prateada e dourada, mais 3 estrelas, 2 na parte superior e uma na parte inferior. Na manga, quando usada, a insígnia continha o mesmo desenho do remendo de colarinho, porém em um design circular. Generalfeldmarschall, ou Marechal do Ar. Esta classificação, depois do Reichsmarschall, é a mais alta que podia ser alcançada. Apenas um oficial de alto escalão, normalmente um general, poderia ser promovido a Marechal do Ar, por mérito militar, tendo liderado uma campanha bem-sucedida. Na Luftwaffe, apenas 5 generais alcançaram este posto, além de Hermann Göring. Para reconhecer o Marechal do Ar, em cada um dos remendos da gola, tinha o mesmo desenho do Generaloberst, uma águia voadora, com uma suástica nas garras, com apenas uma diferença. Estas tinham 2 hastes cruzadas na parte inferior do botão, com todo o fundo dourado e branco. Nas ombreiras, ele tinha outras 2 hastes cruzadas, acima da trança. Na manga, ele usava o mesmo design da patente anterior. Reichsmarschall, ou Marechal do Reich, foi o posto mais alto da Luftwaffe durante a Segunda Guerra Mundial, que se traduz literalmente em Marechal do Império Alemão. Este título foi concedido apenas a Hermann Göring, por suas operações de aviação bem-sucedidas na campanha francesa de 1940. A principal função do posto era enfatizar que Hermann Göring era o segundo em comando do Império Alemão, pois era o sucessor escolhido do Reich se alguma coisa acontecesse com o Führer. O uniforme de Hermann Göring era exclusivo. Em cada um dos remendos da gola, além da guarnição dourada, eles tinham uma moldura adicional na forma de uma guirlanda de folhas de carvalho. No centro estavam 2 varetas cruzadas. As ombreiras tinham o mesmo tecido e cor das do Marechal do Ar. Acima estava a águia imperial, com uma coroa de folhas de carvalho em suas garras. Isso serviu como uma distinção. Uma suástica foi colocada dentro da coroa e abaixo da figura da águia haviam mais 2 hastes cruzadas. Tudo foi fundido em ouro puro. Meu muito obrigado por assistir até aqui. E se você deseja colaborar com o esforço de guerra deste canal, curta o vídeo e inscreva-se. Se desejar, você também pode contribuir com o Pix de qualquer valor, para que assim seja possível a mim investir para tornar a qualidade do canal cada vez melhor. Enquanto isso, assista a estes outros vídeos que separei para você. Um grande abraço e até a próxima.